Política, futebol e religião não se discute. Com certeza você já fez essa afirmação nos círculos sociais. Mas será que realmente conversar e refletir sobre religião em um país tão plural não vale a pena? É sempre difícil respeitar o que não conhecemos. E quando tratamos do complexo mundo das crenças, encontramos muita dificuldade de compreensão, entendimento e respeito às religiosidades das pessoas. Por isso, a importância do diálogo. Ele que nos permite a troca, o conhecimento e o reconhecimento das vivências religiosas dos outros. É uma opção, escolha, é um direcionamento ideológico. A pessoa escolheu não crer em alguma entidade divina qualquer. Uai, eu acho que a pessoa tem a opção dela de não acreditar no que as igrejas pensam e eu acho que estou de acordo. Se a pessoa não for uma má pessoa, por mim tudo bem. Eu acho que vai da crença de cada um, né? Se você tem o direito de acreditar que existe um Deus, o outro também tem o mesmo direito de acreditar que não existe aquele Deus. Então, é um direito de todo mundo, é o direito dele expressar aquilo que ele acredita ou não. Cada um tem um tipo de opinião. Crer em Deus é algo muito acima do que sentir. Se a pessoa, na teórica, não acredita e não sente, é algo natural. Na verdade, cada religião representa aí o que uma missão interior, um reflexo interior de cada um. Somos diferentes, então acredito que as religiões tendem a ser diferentes também. Devem existir diferentes religiões. Eu acho que Deus é acima de qualquer religião. A religião é algo criado pelo homem e se certa doutrina te leva a seguir certo caminho, acho que é ok você acreditar nela, tanto que você não interfira nos outros. Quando nos permitimos conviver e conhecer as vivências e práticas religiosas diversas, não estamos abrindo mão da nossa própria convicção ou crença. Quanto mais conhecemos as religiões e igrejas, maior clareza vamos ter sobre o assunto. Nós recebemos hoje aqui no Novos Tempos o professor Robelei Panachevitz, doutor em Ciência da Religião e coordenador do programa de pós-graduação desta área na PUC Minas. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Novos Tempos. Obrigado a vocês pelo convite. E eu queria começar te perguntando, em uma sociedade cada vez mais plural, qual que é a importância do diálogo interreligioso? O diálogo ele é fundamental porque faz a gente se conhecer mais, faz a gente se aprofundar mais na nossa própria identidade, na identidade do outro. Tem um autor que vale a pena depois a gente conversar mais até sobre ele, se for o caso, chama Martin Buber. Ele é um existencialista, ele escreveu um livro chamado Eu e Tu. Ele vai falando e cada vez mais que o eu se relaciona com o tu, mais o eu se conhece, né? E permite também que o tu possa se conhecer mais. Então, em qualquer instância, seja no namoro, né, seja no casamento, seja entre religiões, o diálogo é fundamental para aprofundar cada vez mais o conhecimento da pessoa dela mesma e, ao mesmo tempo, provocar, né, conhecimento da outra pessoa a partir desse diálogo, né? Agora, Roberley, uma vez assim, que a gente tem essa clareza do papel do diálogo na nossa vida, a seu ver, por que as pessoas têm tanta dificuldade de se relacionar, as pessoas, com outras que são diferentes, seja na cultura, seja na religião? Essa é uma boa pergunta, porque a diferença sempre ameaça, né? Acho que essa é a beleza e a dificuldade do diálogo, porque a beleza é que faz a gente se conhecer, aprofundar, entrar mais no conhecimento de quem é a gente mesmo, quem é esse ser humano belíssimo e misterioso, né? Ao mesmo tempo, às vezes as pessoas têm medo, né? Ou desse conhecimento interno, né, que o diálogo pode provocar, ou do próprio diferente. Né? Quem que é esse diferente? Né? De quem que eu estou me aproximando? Quais são as questões, os mistérios que esse outro me apresenta? Seja no campo interpessoal, eu sempre gosto de destacar que seja tanto no campo interpessoal quanto no campo institucional, né? Entre instituições, entre religiões. Quer dizer, porque na realidade o diálogo é feito entre pessoas, né? Sejam líderes religiosos, sejam fiéis, quer dizer, quem está né, em debate, em diálogo, eles são pessoas de uma determinada convicção religiosa. Então, o outro, né, ao mesmo tempo que ele me provoca descobertas de mim, ele também me desafia para algo novo, para algo diferente. E nem todas as pessoas estão abertas a esse desafio. Agora, Roberley, olhando assim a identidade, né, a gente percebe que ela é formada por experiências profundas que a gente se identifica, que vão dando essa experiência de quem a gente é, etc. As identidades necessariamente são fechadas para o diferente?
Ou elas podem ser dialogantes sem medo de se perder? Sim, as identidades necessariamente são abertas para que haja realmente novas descobertas, novos aprofundamentos, né? Eu gosto também de uma definição. Tem um autor que chama Paul Ricoeur. Ele tem um livro chamado O Si Mesmo como um Outro. Olha que interessante o título do livro. O Si Mesmo como um Outro. Ou seja, a gente tem um si da gente que é um outro da gente mesmo. Então, a identidade está aí, ou seja, a identidade é essa busca que a gente tem de crescimento, de encontro com a gente mesmo, e isso é trabalhado no encontro com o outro. Então, ele dá duas definições para a identidade. Essa de aprofundamento, que ele chama de identidade idem. Idem significa o mesmo, que é a identidade fixa. Então, nós todos recebemos, ao nascer, um tipo de identidade. Né? Você tem a identidade masculino, feminino, se da religião católica, budista, espírita, afro-brasileira, né, protestante. Então você nasce dentro de uma família que tem uma religião, ou como falar na vinheta, né, não tem religião nenhuma. Quer dizer, ele vai desenvolver essa religião ou não vai desenvolver nenhuma religião. Agora, então, essa dimensão que a pessoa já nasce, a gente chama de identidade idem, que é a fixa que a gente traz ao longo da vida da gente. Só que essa identidade ela é relida nos encontros com as pessoas, entre instituições. E aí ele chama, né, o Ricoeur chama isso de identidade ipse, que é a identidade chamada de o próprio, que é a que está em processo contínuo de construção. Então, basicamente, a gente tem essas duas identidades, a fixa e a em construção. A fixa a gente traz desde a infância, que é o que nos caracteriza enquanto pessoas humanas. Se o meu pai ou minha mãe me amaram na infância ou não, não tem jeito de eu voltar lá e mudar. Eu tenho que aprender com isso através de psicologia, né? Terapias e tudo mais, aprender a conviver com isso e me conhecer melhor. Agora, o que eu vou fazer com isso daqui para frente é a identidade em construção. Então, alguém que se sente ameaçado diante do diferente, ele tem ainda problemas de conhecer a própria identidade. Exatamente. Não sei, a gente poderia até dizer que há uma dimensão de insegurança aí, né? Quer dizer, a insegurança faz ele se fechar nele mesmo, se tornar às vezes mais autoritário na relação com o outro. Por quê? Porque com medo do outro ele quer impor as suas verdades. Então, por insegurança, por fechamento, ele acaba não entrando em diálogo. Então, alguém pode ser fiel às suas tradições, às suas convicções, sendo aberto ao diálogo, sem temer que, aprendendo com o outro, a minha identidade vai ser bombardeada e destruída. Sem dúvida. Quer dizer, acho que essa é a grande lição que nós aprendemos de tantos outros diálogos interreligiosos que nós já vimos, né, e presenciamos ao longo das últimas décadas, né? João Paulo II andou provocando, né, vários líderes, né, a sentarem juntos e a orarem, a rezarem pela paz universal. Então, é um aprendizado que vem aí a partir dessa relação com as diferenças, né? E como entender, então, que num mundo tão plural como o nosso, com tantos meios de comunicação, ainda exista tantos grupos fechados e religiosamente fechados e, às vezes, com muita pulsão de violência? Eu acho que aí tem várias respostas aí, né? Uma primeira que me vem é a questão do medo, né? Quer dizer, o medo desse diferente que me ameaça, que me faz pensar diferente, faz muitas vezes me mudar também, mudar meu estilo de vida, de pensar, né, as minhas reações. Então, eu não quero mudar. Então, eu me fecho nas minhas verdades, né? E essa é uma fala do crescimento do fundamentalismo religioso, né? Que é o fundamentalismo, ou quem que é o fundamentalista? É aquele que coloca verdade absoluta no seu ponto de vista. Então, o fundamentalismo religioso são movimentos que não aceitam dialogar. Por quê? Porque há um medo da verdade do outro mexer, balançar e colocar em risco as próprias verdades. Então ele se fecha, né, e não quer realmente entrar no diálogo com o diferente. E o que fazer, então, para uma pessoa entender que a sua identidade, as suas convicções, elas são processuais, elas são aprendentes, elas podem se enriquecer sempre, sem medo de perder? Que dica você daria assim, nesse sentido? Eu acho que a questão é a experiência mesmo. Quer dizer, a gente tem várias experiências ao longo da vida, né? E a gente vai vendo que quanto mais experiência, quanto mais nos relacionamos, melhores nos tornamos.
né? Quanto mais amigos a gente tem, quanto mais a gente conversa com os amigos, mais amigos a gente vai gerando, brotando. E é tão bom, né? Sair, conversar, fiado, entre aspas, né? Sentar numa mesa de bar ou numa mesa, né, com a família reunida, trocar ideias ali. É tão gostoso, é tão bom. E são pessoas diferentes. E a gente vai vendo que a gente aprende com o diferente, né? Aprende a tolerar a diferença de um de outro, aprende a provocar mais um outro que é mais calado. Então, o outro nos provoca e faz a gente também ter reações. Então, nada melhor para que isso seja realmente verdade é a gente experienciando as modificações que o diálogo faz e traz para a vida, né? Ô Berlim, nossa conversa está boa, mas estamos chegando ao final do primeiro bloco. Vamos chamar um rápido intervalo, viu, Ana? Sim. Bom, e daqui a pouco nós voltamos com a nossa conversa sobre identidade e pluralismo religioso. Não saia daí.